Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Bem sei que o último vídeo saiu já há bastante tempo, há praticamente um mês, e este, que é o Top Stocks de agosto, veio um bocadinho atrasado. No entanto, mais vale tarde do que nunca e, portanto, aqui estou a partilhar os novos três picos do mês. Novos, como quem diz. Claramente que existem aqui alguns repetidos mais uma vez, já não é a primeira vez. Mas pronto, vamos ao vídeo. Ok, antes de mais, no último mês e meio, os últimos conteúdos que eu tenho partilhado eu não tenho aparecido e o modelo de vídeo tem sido um bocadinho diferente porque eu não tenho estado em Portugal e não tenho tido muito tempo para edição e para gravar, mas no entanto agora voltei a Portugal durante um tempo e vou voltar a gravar com câmera agora os próximos vídeos que saírem. Bem, sem mais demoras, o primeiro stock. O primeiro stock é a CBOE. A CBOE é basicamente uma exchange de produtos financeiros, nomeadamente options. Eles são muito conhecidos por options. A escolha e o racional por trás da escolha vem muito em linha com aquilo que vemos, ou a justificação por trás da Interactive Brokers. Portanto, tal como está a haver um grande influxo de retalho para serviços de corretagem, não é? De brokerage, também está a haver uma procura maior por alavancagem, ok? E há várias formas de obter alavancagem. Existe o típico margin loan, não é? Mas que para isso um cliente tem que ter uma conta à margem e sabe que pode perder mais do que investiu. Ou então pode ter também aquilo que se chama uma off-balance sheet margin ou off-balance sheet leverage, e normalmente isso é conseguido através de opções. Este tipo de contrato está a ganhar uma visibilidade brutal e uma adoção no retalho brutal. Já era muito utilizado por institucionais, mas o retalho nos últimos anos tem vindo a usar cada vez mais estes produtos e faz todo sentido. Na minha opinião, é uma ferramenta importante em gestão de risco, uma ferramenta importante se as nossas expectativas se desviarem substancialmente do mercado, e também é substancialmente importante se a expectativa do mercado ser muito alta, nós apenas queremos ter o stock a longo prazo e podemos efetivamente tirar alguma rentabilidade extra das posições em carteira que nós temos ao vendermos options sobre as nossas posições em equities. Okay? Portanto, realmente permite-nos fazer e criar estratégias um bocadinho diferentes que até podem mitigar de forma substancial a volatilidade do portfólio. A CBOE nos últimos anos tem visto um aumento brutal em contratos a ser transacionados, de opções, e ultimamente, principalmente no último ano, houve um crescimento brutal na área do retalho, como podem ver no último relatório de contas. Eles mencionam em particular o retalho, e nós já falámos aqui na Interactive Brokers, nas Schwabs e noutras empresas de corretagem, e se estivermos atentos vemos claramente em fóruns online e outro tipo de plataformas que existe efetivamente muita procura por parte de retalho por estes produtos. Mas tivemos agora na última call, apesar de ter havido um crescimento, esse crescimento não foi tão grande como esperado no último relatório da CBOE, porque, lá está, apesar do retalho aumentar substancialmente o ADV, o Average Daily Volume, no entanto, produtos proprietary trading, produtos mais desenvolvidos como futuros, ou a que o retalho precisa de mais requisitos para poder transacionar, teve uma quebra substancial. E, portanto, o CEO o que disse foi que realmente, enquanto não houver mais clareza no futuro da economia, no futuro dos mercados, enquanto houver esta incerteza grande à volta do Covid, que a propensão a institucionais e proprietary firms proprietary trading firms começarem a transacionar este tipo de ativos, que eles não vão ver a recuperação desse volume nessa parte institucional. No entanto, a parte de retalho, segundo eles, foi mais que suficiente para compensar. O meu ponto é, a longo prazo, eu não tenho dúvida que os institucionais vão voltar, porque derivados é cada vez mais importante em termos de gerar rendimento e de gerar yield e de proteger tail risks. Claro que neste momento a vol está tão alta que ainda se está à espera que os níveis
comecem a reduzir, mas eu não tenho dúvidas que é uma questão de tempo e que a CBOE está muito atrativa só deste ponto de vista fundamental. Aqui estamos a assumir um ceteris paribus, não é? Que o que mudou do passado para agora foi apenas isso, mas não. Eles têm uma estratégia clara de crescimento. O mercado de derivados na Europa, principalmente o mercado de opções na Europa, está muito subdesenvolvido. Temos, é verdade, temos a DTB, temos a Belfox, temos algumas exchanges, mas verdade seja dita, há muitos poucos market makers, os spreads são gigantes, portanto o market making hedge é enorme. Uma pessoa que transaciona neste mercado tem que saber claramente o que é que está a fazer, porque efetivamente paga um prémio substancial para entrar numa posição de derivados no mercado europeu, pelo menos em algumas das empresas que eu sigo, e eu já usei a Belfox, já usei a DTB em algumas empresas, e não são pequenas, são empresas, algumas delas à volta dos 10 mil milhões, 12, 15 mil milhões, e não é normal ver estes níveis de spreads, ok? Pelo menos estamos mal habituados àquilo que vemos nos Estados Unidos. A CBOE posicionou-se muito bem nos Estados Unidos, eles têm a maior market cap no mercado de derivados, principalmente opções, no mercado de opções em particular. Eles fizeram a aquisição do BETS há uns anos, claramente serviu-lhes bem, tem apresentado crescimento e é uma empresa que está um bocadinho fora do spotlight, mas que vai em linha com aquilo que nós vimos deste movimento grande, esta massa grande de retalho à procura de yields, porque realmente com as taxas de juros a vir para zero nos Estados Unidos, as possibilidades para encontrar yield e os típicos instrumentos financeiros onde existia yield começa a desaparecer, ainda não desapareceu totalmente, mas começa a desaparecer e espera-se que isso aconteça, porque os bancos centrais à partida não vão mudar a sua direção monetária, a sua direção da política monetária, à partida ainda vão continuar num easing maior e, portanto, eu acredito que a CBOE, tal como a Interactive Brokers, não me entendam mal, mas eu continuo a gostar da Interactive Brokers. Eu continuo a achar que Interactive Brokers pode ser um grande investimento neste ano e no próximo, porque realmente acho que ainda não acabou o movimento, estes 20% que vimos a subir em julho, 20 e tal por cento, a meu ver, ainda é só o início. A CBOE, por outro lado, está a cerca de $89 por ação, 88 dólares por ação, vimos um máximo de 125, se não me engano, e eu acho que o que nós vamos ver é algo similar àquilo que vimos em 2017. Pena é a volatilidade não estar, volatilidade implícita do stock poderia estar um bocadinho mais baixa, mas overall acho que a estratégia deles é clara. A adoção por parte de novos clientes está a acontecer, faz sentido, existem pressões macro que vão potenciar aquilo que eles oferecem, existe efetivamente pressão na indústria e mais novos players a entrar, pequenas exchanges a começar, faz parte. Tem depois esta diversificação geográfica, claramente investir no mercado europeu, que está claramente underdeveloped em relação aos estándares internacionais, neste caso aos estándares do mercado americano. E depois temos também o desenvolvimento de novos produtos. Já anunciaram uns quantos e a CBOE claramente tem um portfólio muito grande de produtos indexados. Muitos deles vocês conhecem muito bem, como por exemplo o VIX, não é? Ou o SPX. Pronto. Basicamente isto é o que vos posso dizer. Eu vou partilhar um relatório para quem quiser, envie um e-mail para este e-mail que está aqui a pedir o report que eu desenvolvi sobre os 3 stocks deste mês e eu envio-vos gratuitamente. Lembrem-se que isto é apenas as minhas ideias, isto não é uma recomendação de investimento e, portanto, aproveito para deixar aqui o meu disclaimer. O segundo stock, ok? Portanto, este stock é similar ao mês anterior, a Gilead, ok? Portanto, a Gilead é muito interessante. É, em termos práticos, um dividend stock. Tem cash para manter o dividendo, tem níveis operacionais para manter o dividendo, o payout ratio é relativamente pequeno quando comparado, por exemplo, com uma Coca-Cola, com uma Pepsi. No entanto, está na baila, entre aspas, está no meio do spotlight por causa do seu medicamento para o Covid-19, o Remdesivir. Se disse mal, há de aparecer escrito alguns no ecrã o nome do medicamento.
Pronto. Como sabemos, existe aqui alguma concorrência em medicamentos para o Redensivir. Não se sabe bem quanto é que a Gilead está a gastar para desenvolver. Diz que mais de 1.000 milhões. O pricing e a margem do produto tem sido um bocadinho opaco, ou seja, sabemos o pricing, não sabemos efetivamente as margens. Mas vamos desconsiderar isso tudo, ok? Vamos focar-nos no que realmente interessa a longo prazo. E quando eu digo longo prazo, é o que é que interessa, porque o longo prazo aqui é relativo, não é? As taxas de juros são negativas, nós temos é que tentar ter uma... Estão a zero ou negativas, nós temos é que tentar ter uma imagem clara das implicações do que está a acontecer hoje em termos, por exemplo, de Covid na empresa e quais é que são as implicações daqui a uns anos. Eu acho que a Gilead, e é preciso lembrarmos-nos disto, que cerca de 75% a 80% das receitas da Gilead deriva de medicação para HIV, ok? Estas receitas têm vindo a crescer, infelizmente o número de casos de HIV tem estado a crescer, muito potenciado por... isto faz todo o sentido em aplicações de dating, não é? Dating online. Essas aplicações com a popularidade que estão a ganhar estão a fazer com que este tipo de doenças tenham uma probabilidade superior de infectar cada vez mais pessoas. E apesar do número de pessoas a viver com qualidade com HIV estar a subir brutalmente, em parte por causa destes desenvolvimentos na medicina, essas infecções estão a aumentar. Até soube que houve um grande outbreak na Rússia. Portanto, o meu ponto é, enquanto não houver uma vacina, ok, em vista, soube-se que agora houve um segundo paciente que foi tratado de HIV que tinha cancro com tratamento de medula, uma transfusão de medula. Mas é um procedimento muito complicado, que não é adotado a um nível global, até porque nós sabemos que é difícil de encontrar dadores e é difícil de encontrar match de medula óssea. No entanto, o meu único ponto em relação a isto é que realmente um dividend stock. Okay? Estamos a falar agora, daqui a 6 meses, provavelmente, em linha com o histórico da empresa, um dividendo na ordem dos 72 cêntimos por trimestre. Okay? Com uma empresa que está a cotar a $69 por ação, estamos a falar num dividendo na ordem dos 4 e picos, okay? 4 e pouco por cento. Num mundo em que as taxas de 10-year yield nos Estados Unidos estão a 0,5 e na Europa temos basicamente tudo a negativo e Japão a mesma coisa. Portanto, o meu ponto é, na minha opinião, vai haver mais tarde ou mais cedo uma rotação para yield. Essa rotação ainda não começou a acontecer porque realmente os techs estão on fire, não é? Uma pessoa não quer estar em dividend yield, em dividend stocks e defensivos numa altura em que techs estão completamente a cavalgar, mas parece-me óbvio que a rotação para dividend e para yields vai acontecer mais tarde ou mais cedo e nós gostaríamos de estar posicionados nesse setor, mas num setor que é mais discricionário e mais defensivo do ponto de vista do consumo discricionário das pessoas. Sendo que sabemos que, por exemplo, na Europa, uma grande parte destes medicamentos são pagos com contribuições estatais e com seguros. Portanto, o meu ponto aqui é, neste momento eu acho que o stock nem contabiliza crescimento futuro, porque a Gilead a 18 vezes earnings, com o dividendo que tem, considerando que eles provavelmente vão ter na área de viral, vão dominar o HIV em 2030 com alguns medicamentos novos que eles têm, sendo que estes medicamentos precisam de tempo para desenvolver dados estatísticos para que possam efetivamente ter uma adoção maior no mercado, porque apesar de termos um medicamento concorrente ou um medicamento que seja mais eficiente e que possa ganhar muita market share em relação aos outros players e a outros medicamentos no mercado, esse medicamento só vai começar a ganhar essa vantagem, esse market share à medida que se começa a haver dados e essa confiança no medicamento começa a ter um build-up, mesmo depois de aprovado. Portanto, isso é a parte viral. Como nós sabemos, tem 3 partes principais: viral, oncologia e inflamatório. Portanto, na área viral nós sabemos que o HIV domina. Na área da oncologia tivemos agora recentemente uma aquisição na ordem dos 300 milhões de euros de uma empresa que tem um medicamento que está a mostrar um bom potencial na área dos tumores sólidos. Eu não sou médico, eu não sou cientista, mas a informação que vos passo foi aquela que eu tive a ler. No entanto, isto são aquilo que se chamam os growth factors, não é? Aquilo que pode adicionar uma camada de crescimento na empresa.
e depois temos também a parte inflamatória, onde existe efetivamente um investimento brutal da parte da Gilead numa empresa europeia, uma das maiores empresas europeias de biotech, que é a Galápagos, que tem um inibidor que está a mostrar muito potencial para curar determinadas doenças inflamatórias. Uma delas teve agora a opinião positiva na União Europeia e espera-se a aprovação de fase 3, alguns agora no final do mês de agosto, que chama-se filgotinib. E o filgotinib, em termos práticos, a Gilead está a investir numa base anual dos seus $10,50 de EBITDA. Temos aqui um impacto na ordem dos $3,90 de investimento que eles estão a fazer na Galápagos para o desenvolvimento deste produto e para depois assumirem a exploração e as vendas deste inibidor nos Estados Unidos, outros países. Eu não tenho agora aqui os detalhes do negócio que eles fizeram com a Galápagos, mas a Galápagos apresentou essa informação toda no último relatório de contas e é disponível para quem quiser procurar. Pronto, para não alongar muito o vídeo, porque queria só adicionar o facto que é de relembrar que o máximo da Gilead há uns anos coincidiu com o tratamento que eles descobriram para a hepatite B, e nós vimos claramente que, e viu-se a conversa que houve aqui até em Portugal no Parlamento sobre o preço e se o Governo deveria comparticipar ou não. Essa cura da hepatite acabou por levar imensas empresas a terem quebras de receitas brutais, porque o tratamento era um negócio muito rentável, e com a cura esse tratamento acabou por cair, e neste momento a própria Gilead já não espera as quebras na cura para esta doença caíram a pique. E pronto. Portanto, aqui a Gilead é mais uma jogada macro, porque eu acredito que do ponto de vista do dividend stock apenas, mesmo sem considerar estes growth factors, que são efetivamente redundâncias, na minha opinião, porque lá está, eu não sou da indústria, mas espero que pessoas que trabalhem na área façam algum comentário aqui em baixo e que nos possam dar alguns insights sobre o que é que está a acontecer na indústria. E pronto, o meu terceiro pick é a Ubisoft. Sim, a Ubisoft já vem aqui num recorde de vídeos. Nos últimos 3 vídeos a Ubisoft, se não me engano, apareceu 3 vezes seguidas. Eu continuo a achar que a Ubisoft tem imenso potencial. Acho que está um bocadinho fora do spotlight, porque é uma empresa europeia. Se olharmos para o volume versus market cap, tem estado a crescer, mas é completamente dwarfed pelas empresas americanas, pela Take-Two, a Activision, a EA, sendo que estas duas últimas são substancialmente maiores. Vemos aqui claramente que é pouco falada. O facto de não terem tido pipeline, eu já mencionei isto anteriormente, durante este período do Covid, pipeline substancial, e este ano em particular, acaba por fazer com que seja uma empresa que a expectativa, ou daquilo que os investidores veem quando olham para os relatórios financeiros e para o ano anterior, é que é horrível, não faz sentido. Portanto, top line fraco, bottom line fraco, uma gestão que aparentemente, e na minha opinião, é um pouco incompetente quando comparado com outros. A não ser que tirem agora umas boas cartas da manga, eu continuo a achar que, olhando para a reutilização de ativos que eles têm feito ao longo dos últimos anos, okay, que claramente existe muito pipeline escondido, e esse pipeline e coberto por NDAs, e esse pipeline vai começar a surgir no final do ano, até pode ser agora já na Ubisoft Play ou Ubisoft Forward, já não me lembro do nome do evento que tivemos em julho, que efetivamente depois da empresa subir cerca de 17% com o anúncio do novo jogo que eu falei no último Stocks do mês, o Hyperscape, a empresa subiu 17%, porque era um catalisador, era um novo jogo que o mercado não tinha noção que poderia contribuir para as vendas este ano, mas de repente, neste evento que houve umas semanas depois, a empresa acabou por não anunciar novos IPs e o stock caiu a pique. Cerca de 9% ou 7% logo no dia a seguir, porque isto tudo, o evento foi num domingo e o stock caiu a pique nessa segunda-feira. Segunda-feira em que eu comecei a comprar, eu voltei a começar a comprar a Ubisoft aí, e continuo a achar que agora no evento de setembro eles podem usar para fazer os reveals. Também pode não existir, mas eu acho que olhando para as valuations da Take-Two, okay, olhando para valuations da CD Projekt Red,
olhando para a EA e olhando para a Activision, existe claramente um desvio e todas elas são proxies com níveis de co-integração altos e, portanto, isto é apenas, na minha opinião, é um desvio momentâneo, fueled ou fomentado aqui por possivelmente incompetência, porque uma pessoa olha para aquilo e diz é impossível. Os tipos adiam pipeline, não têm títulos novos. Pá, eu não acredito que eles sejam tão incompetentes como isso. Eles têm mais de 10 mil, 11 mil funcionários. Eu acho que eles foram golosos do ponto de vista de quererem reutilizar ativos e apresentar grandes margens nos jogos que iam lançar agora ao longo dos últimos 2 anos. Tentaram isto com o Rainbow Six, não conseguiram, o Ghost, não conseguiram, o jogo foi um flop, mas se não fosse um flop tinha ganho muito dinheiro, porque era uma reutilização de ativos brutal em relação ao título anterior. E o que é que eu quero dizer com reutilização de ativos? Portanto, olhem aqui para estes 2 ativos do World of Warcraft. Do lado direito, vocês veem uma espécie de undead, chama-se Ghoul no jogo, de 2004. Portanto, esta animação e este skin saíram em 2004 no jogo e agora vejam esta de 2019 neste momento no jogo. Como vocês podem ver, a animação é igual, houve o reskin, mas houve claramente o ativo é reutilizado. E como isto no World of Warcraft, vocês têm milhares de exemplos no jogo. Okay? O que isto faz é que permite que a empresa continue a lançar novo conteúdo com um uso residual de recursos, enquanto gasta efetivamente em R&D dinheiro em projetos que estão sobre NDAs, que não estão revelados, mas que fazem parte da estratégia de longo prazo da empresa. Portanto, o que eu acho é que na Ubisoft está a acontecer uma coisa similar. A empresa está-se a preparar para o lançamento da nova geração e assim que a nova geração sair, parece-me que a Ubisoft vai começar a tirar estas cartas e nas valuations atuais até pode começar a ficar sob o olho de algumas grandes empresas multinacionais para aquisição, sendo que há uns anos estivemos a vivendo e a tentar e não conseguiram, também por causa da sua história ativista e já tinham tido uma história com a Activision Blizzard, que acabaram por vender o resto da sua stake em 2014, se não me engano, e a história repetiu-se com a Ubisoft. Eu não acredito que eles estejam à procura de ser adquiridos, porque já se mostraram muito interesse em manterem-se independentes. Mas eu acho mesmo que a Ubisoft e o gaming em geral está a ganhar muita visibilidade com o Covid. Vamos nos lembrar, e eu já referi isto em vídeos anteriores, que há uma data de tendências que vieram a ser acentuadas independentemente de empresas que não tenham títulos neste momento. Aliás, empresas de jogos que não existiam antes do Covid vão ganhar com isto. Porquê? Porque o nível de penetração, a propensão a pagar, a confiança neste tipo de pagamentos, há uma data de frentes que avançaram com o Covid e com a quarentena. E a Ubisoft vai ganhar com isso, eu não tenho muitas dúvidas. E pronto, eram estes os 3 stocks do mês. Eu tinha mencionado os stocks no meu canal do Facebook, portanto na página do Facebook, porque lá está, atrasei-me com o vídeo, partilhei. Se quiserem, se isto voltar a acontecer, claramente vai ser a forma que eu vou usar para comunicar. Portanto, dei uma vista de olhos na página do Facebook. Partilhem o conteúdo se gostarem, ia ajudar imenso o canal. Gostem do vídeo, deixem um comentário. Vamos fomentar um bocadinho a discussão e o debate sobre ideias. E pronto, adicionalmente, gostava de referir aqui que muitos destes stocks, na minha opinião, são oportunidades, mas existem formas diferentes de executar sobre esta oportunidade. E no caso da Interactive Brokers, em que eu mencionei especificamente o evento de 2 de julho, foi um evento em que a empresa ia apresentar as métricas mensais e que eu estava à espera, efetivamente, de um salto substancial em utilizadores, em average daily trading, contas abertas. E claramente o mercado não estava à espera disto, não era um relatório de contas. Normalmente a volatilidade implícita neste relatório mensal da IB estupidamente não sobe. E, portanto, há exemplos de call options, ok? Com strike a 40, 45 a expirar na terceira semana de julho, porque a IB, infelizmente, não tem mais volume e, portanto, tendencialmente não abrem mais contratos. Mas estamos a falar de rentabilidades na ordem dos 1.000 a 3.000% para contratos at the money. Portanto, a empresa dava a 40, estou aqui a falar dos calls a 40 e a 45. Não estou a dizer com isto que isto é suitable para toda a gente e que toda a gente deve olhar para isto, mas, mais uma vez, era uma possibilidade de alocar uma componente muito pequena de capital a uma empresa que tinha efetivamente um potencial gigante,
propulsionado por um fator fundamental que ia ser anunciado naquele dia 2 de julho, e permitia reduzir ao investidor o nível de exposição a este stock, portanto, na eventualidade de eu ou da análise fundamental estar errada, mas de capitalizar muito com o upside, porque efetivamente o mercado não estava a considerar o upside que tivemos em julho, que foi uma rentabilidade na ordem dos 23%, uma subida na ordem dos 23% nesses primeiros 15 dias de julho. E pronto, com isto espero que gostem do vídeo, subscrevam ao canal e vemo-nos no próximo vídeo.